A vida moderna é uma sucessão de batalhas. Dívidas esmagadoras, diagnósticos aterrorizantes, conflitos familiares intermináveis. Em momentos assim, sentimos que precisamos de uma estratégia militar, de armas poderosas ou de soluções geniais. A Bíblia, no entanto, registra um fato histórico que desafia toda a lógica bélica e toda a sabedoria humana. O rei Josafá, em Judá, enfrentou uma ameaça de extermínio por 3 exércitos combinados, uma força superior em número e ferocidade. Ele não tinha como vencer a luta, mas conquistou a vitória mais completa da história de Israel sem levantar uma única espada. Ele venceu apenas com cânticos e louvor. Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar em 2 Crônicas 20 para desvendar a estratégia radical de Josafá. Vamos analisar o contexto, a oração de rendição e a palavra profética que deu ao povo de Deus uma arma que eles mal podiam conceber. A declaração pública da fidelidade de Deus. Esta história não é apenas um milagre, é um manual de guerra espiritual que funciona até hoje. 1. A crise iminente. A estratégia humana falhada. Versos 1 a 4. A história começa com o terror. Josafá, embora fosse um rei piedoso, estava em uma situação sem saída. A ameaça de extermínio 3 nações poderosas, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, algumas versões chamam de Edomitas, uniram forças e marcharam contra Judá. A ameaça era total. Não se tratava de uma incursão, mas de uma invasão para exterminar o povo e tomar a terra. Os exércitos se posicionaram em um local estratégico, perto de En-Gedi, uma região que lhes daria vantagem na descida para Jerusalém. A força combinada era, na visão militar de Josafá, invencível. A estratégia em 3 fases do medo. O primeiro passo de Josafá é o mais humano e o mais crucial para nossa análise. O medo, Yaré. O texto diz que Josafá teve medo. A palavra hebraica Yaré significa um terror profundo. O rei reconheceu a impossibilidade humana de vencer. A decisão, Darash. Apesar do medo, ele imediatamente se dispôs a buscar o Senhor. Darash Adonai. Este é o primeiro passo de qualquer guerra espiritual. Redirecionar a energia do pânico para o foco em Deus. A centralização. Josafá proclamou um jejum em toda a Judá. Esta foi uma ordem estratégica para que toda a nação, do mais rico ao mais pobre, se alinhasse na mesma posição de humildade e dependência. A estratégia inicial de Josafá não foi militar, foi de rendição total. Ele não mandou um batedor ou reforçou as muralhas, ele organizou um clamor nacional. 2. A oração de rendição, o argumento teológico, versos 5, 12. O ponto de virada da batalha acontece em Jerusalém, no pátio do templo, através da oração de Josafá. Esta oração não é um lamento desesperado, mas uma obra-prima teológica que desarma o céu. 1. O apelo à soberania de Deus, v6. Josafá começa lembrando a Deus quem ele é. Ó Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, e não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Ele não pede uma nova prova de poder, ele apenas afirma a soberania de Deus. Ele lembra a Deus que a glória de Deus está em jogo na terra. 2. O apelo à aliança, Bento 7, 9. Josafá lembra a Deus da promessa feita a Abraão e do propósito do templo. Ele cita a oração de Salomão na dedicação do templo, 2 Crônicas 6, 28, 30, onde Deus prometeu ouvir o povo em tempos de calamidade. Ele usa a palavra de Deus como seu argumento legal. O inimigo não está atacando Josafá, está atacando a fidelidade da aliança de Deus. 3. A admissão de impotência, Vento 12. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
Esta frase é o alicerce de todo o milagre. Josafá traduz o medo, iare, em dependência total. Ele não tem plano B, nem plano C. Ele entrega a responsabilidade e o problema a Deus. A batalha só pode ser vencida por louvor quando o líder da batalha se rende totalmente antes mesmo de começar. 3. O fato profético. A batalha não é vossa. Versos 14 e 17. A resposta de Deus vem através de um levita chamado Jahaziel. A escolha do mensageiro é crucial. Não um general ou um profeta renomado, mas um ministro do louvor, filho de Zacarias. Isso reforça a natureza da solução. O comando inegociável. Jahaziel entrega a palavra profética, que é o coração de 2 Crônicas 20. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. A teologia por trás disso é radical. Deus assume a propriedade da guerra. Se a batalha for sua, o método e o resultado também serão seus. Josafá e o povo foram desarmados de sua responsabilidade, e isso é a libertação final do medo. A estratégia de obediência. O comando de Deus é preciso e testa a obediência. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela subida de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Eles tinham que marchar até o campo de batalha, se expor estrategicamente no fim do vale, mas eram proibidos de lutar. Eles tinham que estar de pé testemunhando. A prova de fé era aparecer, mas não agir. 4. A estratégia radical. Louvor na linha de frente. Versos 18 e 23. Josafá prova que sua rendição foi genuína. Ele não questiona o plano. Ele não tenta enviar batedores. Ele obedece à letra e ao espírito da profecia. A obediência e a nomeação Josafá e todo o Judá primeiro se prostraram e adoraram. Xaxá, curvar-se. Este é o reconhecimento do domínio de Deus. Em seguida, Josafá consulta o povo e nomeia os cantores, Mishorerim, em hebraico, para irem à frente do exército. O exército foi reorganizado. Os arqueiros, lanceiros e cavaleiros ficaram atrás. Na linha de frente, no local mais perigoso, estavam os ministros do louvor. A arma do louvor. O cântico escolhido pelos levitas não era uma lamentação, mas uma declaração de triunfo. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade, resede, dura para sempre. A palavra resede é fundamental. Significa a bondade da aliança de Deus, sua fidelidade inquebrantável. Ao invés de usar uma arma de ataque, eles usaram uma arma de declaração teológica. O louvor não era para persuadir Deus, era para acreditar que ele já havia vencido, honrando a sua aliança. O embuste divino. Maarab. O milagre ocorre no momento exato em que o louvor começa. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, Maarab em hebraico, contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O termo Maarab significa uma emboscada ou cilada. Deus não usou um terremoto ou uma praga. Ele usou a confusão e o engano. O inimigo, de alguma forma, foi levado a acreditar que estavam sendo traídos ou atacados. Os amonitas e moabitas se voltaram contra os meunitas e os destruíram. Em seguida, os sobreviventes dos amonitas e moabitas se voltaram uns contra os outros e destruíram-se mutuamente. Quando o exército de Josafá chegou, a batalha já havia terminado. A arma do louvor não matou o inimigo. Ela confundiu o inimigo, tirando o foco do povo de Deus e redirecionando a destruição para as próprias forças aliadas.